dentro desse palco agora, vão subir 25 anos de história da gastronomia brasileira. E quando a gente fala 25 anos de história da gastronomia brasileira, a gente comenta de uma forma emocional e emocionante. Porque atrás desses 25 anos, obviamente, existe um restaurante, existe uma entidade, na verdade. E essa entidade, obviamente, foi criada pelo Alex Atala, foi fundada pelo Alex Atala, mas essa entidade não é feita apenas do Alex Atala, ao contrário. Essa entidade, como o próprio Alex Atala fala, é feita de pessoas. E à frente dessas pessoas existe uma equipe muito grande. Porém, à frente dessa equipe existe uma pessoa que está lá desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. E desde o primeiro dia, ele é a sombra, ele é a pessoa que está ao lado do Alex. E ele é a alma que funciona, que trabalha, que pensa, que regula e que, na verdade, traz a brasilidade imensa que ele carrega dentro do coração para dentro do seu ofício e para dentro do Dom, que é o melhor restaurante do país. Eu queria chamar aqui, nesse palco, e uma salva de palmas tremenda, Giovanni Carneiro. Sertão é dentro da gente. Eu adorei isso, cara. Tudo bem? Tudo bem, querido. Eu não posso deixar de falar do sertão, né? Que eu vim, é isso, vim de lá, é né? isso então, mesmo, é esse mesmo. Eu produzi uma camisa para falar disso. Eu adorei, adorei. Então, primeiro agradecer a todos que estão aqui e ao Prazeres da Mesa por mais um convite, né? Então, nós queríamos falar um pouco da minha história, contar um pouco da história do Dom também, como o Jorge falou. Então, eu vou começar a falar um pouco da minha história, que assim, eu sou da cidade que chama Conceição do Coité, no sertão da Bahia. Por isso eu coloquei sertão dentro da gente, porque eu nasci no sertão. Então, eu acho que quem nasce no sertão, no Nordeste, para mim já é um guerreiro, já é um vencedor, porque você já começa a ter desafio desde o começo da tua vida. Então, eu vou falar um pouco da onde eu vim. Então, eu sou do interior, né, na verdade, sou da zona rural. A minha infância inteira foi na zona rural. Então, tipo, desde os meus 10 anos, já comecei a trabalhar na roça. Não que eu era obrigado a trabalhar na roça, eu ia por uma opção de poder ajudar a minha família, porque era uma família que dependia do campo. Então, eu sempre participei com a família, com meu pai, que ele saía para fazer as viagens dele. Que meu pai trabalhava, na verdade, a gente fala que era tropeiro. Ele saía, viajava, fazia levando um animal, gado de fazenda para fazenda, para poder levar o sustento para casa, né? Então eu acabava ficando na roça para poder cuidar das coisas, dos afazeres. E aí, então, eu ia para a roça, trabalhava na roça tipo até 10, 11 horas da manhã, tomava o banho, ia para a escola. Tipo assim, a minha escola era 3 quilômetros da minha casa. E a gente ia andando a pé até lá. Era mais ou menos 1 hora até chegar lá, mais 1 hora para voltar. Então, você chegava em casa tipo 6 horas da tarde, jantava, dormia. E, tipo assim, a lição que a gente fazia, antigamente, que sabia a liçãozinha da escola, a gente fazia tudo, não tinha luz elétrica, a gente fazia com candeeiro, que era aquela, tipo, uma lamparina que eles falam, que faz um pavio de algodão, coloca um querosene ou gás embaixo, coloca e acende ali, a gente ficava numa cadeirinha ali fazendo a lição do dia a dia. E aí,
no outro dia seguinte, depois dos 12, 13, 14 anos, já comecei a ir com meu pai tipo, para tirar leite de manhã, fazer essa correria do dia a dia, voltar a fazer o mesmo trabalho, tirar leite, chegava em casa, tomava café, ia para a roça, estudar, chegava às 10 horas da manhã, 11 horas, estava para casa, ia para a escola. E aí, tipo, nessa rotina, eu fui até os meus 17 anos morando no sítio, né? E aí, tipo, 17 anos, eu resolvi a sair de casa. Falei, vou ter mais uma aventura. Aí fui para Salvador. Lá eu trabalhava num quiosque de praia de garçom. Eu vou voltar um pouquinho atrás da minha história. Um exemplo, a gente plantava o nosso próprio alimento. Tipo o arroz, o feijão, a mandioca, tudo a gente fazia no dia a dia da roça, que era o nosso sustento do dia a dia. Daí, tipo, as proteínas, às vezes a gente tinha em casa, tinha o frango, tinha o porco, o carneiro que a gente criava, né? E aí, uma outra coisa também que a gente mesmo fazia, que era o que acontece, era o nosso próprio colchão, a nossa própria cama, porque a gente, como não tinha condições de comprar, então a gente fazia a nossa própria cama. Essa é uma história que eu estou contando, que o Alex está há 27 anos comigo e eu nunca contei para ele, a minha esposa também está há 27 anos. Vou tomar água aqui, porque senão a minha voz não sai. Essa semana eu resolvi pegar um resfriado. Então, aí como eu falei, a gente produzia a nossa própria cama, nosso próprio alimento. Então, quando chovia, que enchia o tanque assim, sempre nascia um capim que a gente chama de junco, que quando a lagoa secava, a gente ia lá, colhia esse capim, colocava para secar, aí pegava aquele saco branco que hoje em dia a gente faz para limpar o chão, a gente abria 4, 5 sacos daquele, enchia de capim, aí fazia o nosso próprio colchão. O travesseiro é a mesma coisa, pegava o saco, enchia, colocava esse junco seco, fazia o próprio colchão. Aí, às vezes, de tanta gente usar, às vezes ia baixando. A gente ia lá, arrancava de novo e ia preenchendo até formar o colchão ficar bom de novo. A cama que a gente fazia, ia no mato, cortava 2 varas, fazia uma cruzeta, e o lastro da cama a gente fazia com corda. Fazia um trançado de corda e aí fazia o lastro da cama. E a gente colocava esse colchão. A casa que a gente tinha era uma casinha pequena, de chão batido, então, parede de adobo, que a gente mesmo cavava o barro, fazia as formas de madeira e preenchia, e de lá fazia as paredes. Aí um certo tempo, depois que as coisas melhorou e tudo, aí já colocou um cimento queimado no chão, aí já foi melhorando as coisas. Aí daí o meu pai conseguiu comprar uma cama, um colchão, mas só que eu não queria aquela cama nova, eu queria a caminha velha, que era a cama de sempre, né? Que era o xodó. Inclusive, no dia que resolveu tirar essa cama, eu fiquei chorando o dia inteiro, que eu queria a minha cama de volta. Então, são coisas da vida que a gente passa, que também a gente tem que valorizar, e que um dia, se você está num lugar mais alto, você tem que tentar valorizar tudo que você construiu de baixo. Então, essa é um pouco da minha história. E aí vamos agora para os 17 anos, que foi quando eu resolvi ir para Salvador. Isso foi tipo 93 mais ou menos. Estava uma seca muito, muito grande lá na Bahia, né? Então, como é uma família de 6 irmãos, se eu saísse de casa ia ser uma boca a menos, um trabalho a menos para poder meu pai colocar a comida em casa, né? Então eu resolvia ir para Salvador. Então tinha uns primos, tinha uns tios que moravam lá, eles me chamaram. Aí fui para lá para trabalhar em quiosque. Lá eu trabalhava num quiosque. Fez uma temporada lá, um verão, isso com 17 anos, eu passei uma temporada lá. Deu para juntar um dinheirinho para ajudar meus pais, né? Então eu voltei para o interior de novo, que acabou o verão, voltou com o inverno, não dá nada na praia, né? Então, voltei para lá, tipo no mês de março, mais ou menos, quando acaba a temporada. Aí fiquei março, abril e maio. No mês de junho, foi os meus primos daqui.
para a Bahia, para passar a festa junina e tal. Daí eles viu que a situação não estava boa lá, que estava seco, estava difícil a situação, né? Família grande, não tinha muito recurso. Aí eles me convidaram para vir para cá, para São Paulo. Aí não queria vir, mas aí pelo outro lado olhava e falava, não tem nada para fazer aqui. Tinha as coisas que eu gostava de fazer e não dava para fazer, que é tipo andar a cavalo e tal, porque estava seco, não tinha, ninguém queria, não tinha mais cavalo, não tinha nada. E aí eles insistiram para vir, e falei, então eu vou. Só que aí eu olhei para os 4 cantos e falei, não tem dinheiro para comprar passagem. Aí eu olhei assim e falei, eu tinha uma coisa, um bem que eu gostava muito, que era o que eu fazia no dia a dia, que era andar a cavalo, né? Então, olhei e falei, a única coisa que eu tenho que fazer aqui para poder comprar a passagem é vender o meu cavalo, que é uma coisa que eu gostava muito, né? Aí eu tive que vender o cavalo para comprar a passagem. Demorou, mas até que eu consegui, nos últimos dias, antes deles ir embora, eu consegui vender o cavalo. Vendi o cavalo e consegui comprar a passagem. E aí, comprei a passagem, mas vim para cá, mas sem querer vir, sabe? Os meus avós que não queriam que eu viesse. Então. E esse cavalo, por eu ser o primeiro neto, o meu avô me deu esse cavalo quando eu era pequenininho. Tipo assim, o meu pai vendia, comprava outro e colocava no lugar. E sempre falava que era meu cavalo, que o meu avô tinha me dado, era uma lembrança do meu avô. E aí eu vendi com o coração partido, mas tive que vender, né? Porque não tinha como vir para cá. Aí eu vendi, comprei a passagem, sobrou um dinheirinho, guardei o dinheiro e vim para cá em 94. Inclusive assisti o último jogo da Copa aqui. Eu vi o Brasil ser campeão aqui. Aí fiquei aqui em São Paulo um tempo, tipo passou junho, julho, agosto, e eu meio preocupado, desempregado, não arrumava emprego de jeito nenhum, não conhecia nada, né? Às vezes eu saía para procurar emprego, mas não encontrava, porque não tinha muito conhecimento. Aí um certo dia eu comecei andando, saí a pé, né? Porque não podia gastar o dinheiro para... Tem que economizar o dinheiro, né? Então, saí andando a pé, e um dia eu vi uma placa de vendedor, assim. Eu falei, eu vou encostar ali. Nunca tinha vendido nada, né? A não ser cerveja e coco na praia. Aí, parei lá, perguntei com o pessoal lá como é que era. Ele falou, não, aqui é vendedor, é para vender coco e tal. Eu falei, eu nunca vendi nada, mas eu vou tentar. Peguei, fui lá, fiz a fichinha, peguei a prancheta. E aí, voltei para casa. Aí falei, no dia seguinte eu comecei a sair, tentando vender. Eu passei, tipo, 10 dias andando para tentar vender o coco, não consegui vender nenhum coco. Todo lugar que eu passava, o pessoal falava, não, eu já tenho cliente, já não posso comprar. Eu falei, tá bom. Aí, voltava para casa triste. No dia seguinte, fazia o mesmo roteiro, não conseguia nada. E passou 10 dias, eu voltei lá no lugar. Falei, conversei com o pessoal, falei, infelizmente eu passei 10 dias andando todo dia e não consegui vender nenhum coco. Estou aqui devolvendo a prancheta com todas as coisas lá, fui lá debaixo. Tá? E aí fiquei meio desanimado ainda, mas aí um dia o meu primo chegou do serviço e falou, tem uma vaga na lanchonete assim, tal. Eu falei, tá bom, me indica lá. Ele me indicou, fui, conversei. Fiz o teste, fiquei lá na lanchonete. O cara gostou, eu falei, tá bom. Então eu fiquei na lanchonete um tempo, eu fiquei 3 anos na lanchonete. Mas nessa lanchonete eu já estava meio cansado, que todo dia eu estava fazendo a mesma coisa. E eu queria fazer coisa diferente, queria aprender coisa diferente. E nessa lanchonete, eu trabalhava na chapa, na copa, no balcão, servia nas mesas também como garçom. E aí a minha vontade era de sair de lá, né? Porque nunca não estava mais aprendendo mais nada. Então, aí, final de expediente, sempre tem aquelas pessoas que ficam do lado do balcão assim, conversando, né? Aí, conversando com o cara, ele falou assim, tem um amigo que vai abrir um restaurante aqui na rua. Eu falei, tá bom, me indica ele aí para trabalhar de garçom aí. E aí, tipo, demorou um pouco e tal. E nesse meio tempo, às vezes o cozinheiro faltava na lanchonete.
Por eu estar ali no balcão e já via tipo a cozinha que era aberta, assim, dava para ver o que ele fazia no dia a dia. Aí eu comecei a ver o que ele fazia todo dia. Eu falei, então... Aí no dia que ele faltou, eu estava sozinho, estava eu mais o patrão lá. Aí não tinha mais ninguém na lanchonete. Eu falei, então eu vou lá e vou fazer a comida então. Aí, como eu estava lá todo dia, eu comecei a replicar o que eu via, o que ele fazia. Então, que lanchonete, o que acontece? Todo dia você faz basicamente a mesma coisa, a não ser que você tenha na quarta-feira feijoada, todas essas coisas que cada dia tem um prato diferente. Mas o prato do dia a dia é o mesmo, todo dia. Por eu estar lá 3 anos, eu vi ele fazer todo dia aquilo, eu fui e memorizei o jeito que ele fazia. Eu fui lá e reproduzia os pratos dele. Então, o que eu reproduzia, o prato no dia que ele faltava, os meus pratos, tudo que eu fazia, saía tudo. E aí eu ficava meio bravo, porque assim, pô, mas se o cozinheiro faz, o dele sobra para o dia seguinte e o meu não sobra. Eu fazia a mesma quantidade. Só que aí eu não sabia que, tipo, a minha comida estava melhor que a dele. Mas na minha cabeça eu não queria fazer aquilo. Por exemplo, a coxinha ele fazia tipo 3 frangos por dia lá, fazia aquela quantidade de coxinha dele, sobrava, dava para 3, 4 dias, ele guardava na geladeira. Eu fazia as minhas quando dava tipo 3 horas da tarde, 4 horas acabava tudo. Aí eu ficava puto porque eu tinha que fazer de novo, já estava chegando a hora de eu ir embora e eu tinha que falar e fazer de novo as coxinhas para reproduzir para o dia seguinte, quando abrir, ter os produtos, né? Só que, tipo assim, eu não sabia que você estava num dom de ser cozinheiro um dia, né? E aí, tipo, nesse meio tempo chegou a pessoa que o cliente da lanchonete tinha indicado, que eu queria sair da lanchonete, e me indicou essa pessoa que era um chefe francês que chama Michel Darquet. Ele passou lá uma sexta-feira à tarde, aí conversou comigo, falou, você quer sair daqui mesmo? Eu falei, eu quero, porque eu não aguento mais, estou fazendo todo dia a mesma coisa, eu queria aprender coisa nova. Ele falou, tá bom. Aí marcou um dia, me convidou para ir lá onde ele estava, ele abriu o restaurante, que estava em obra ainda, né? Cheguei lá, conversei com ele, tá bom. Aí fui lá, nesse meio tempo, conversei com ele, que ele me deu a certeza que ia me contratar, eu fui lá pedir as contas da lanchonete. Só que aí a obra atrasou, ficou mais uns 2 meses desempregado. Aí bateu o desespero, o dinheiro que eu tinha junto começou a acabar. E aí falei, pronto, eu vou voltar para a Bahia de novo. Aí passou um tempo, ele me ligou, eu fui lá, conversei com ele, então. Aí ele falou, tal dia vai inaugurar. Aí eu já me deu uma animada, né? Aí tal dia eu voltei lá, tá, mano, para a gente começar a fazer a limpeza e tal, e fazer a inauguração do restaurante. E nesse restaurante, quem que era o chefe? Era o Michel e o Alex. Foi lá que eu conheci o Alex, isso em 97. Passaram 3 anos na lanchonete, em 97 eu conheci eles. E aí, a vaga que tinha lá, o de copeiro no restaurante, o copeiro no restaurante era para lavar a louça. E aí eu falei, agora eu estou lascado mesmo, porque eu saí da lanchonete, vou trabalhar na pia lavando louça, vou ter que ficar aqui, vou ter que encarar, porque não quero ficar desempregado, né? Aí nesse meio tempo o restaurante inaugurou, e eu ficava na pia, mas como eu não gostava de ficar na pia, porque eu acho que a pia eu não ia aprender muita coisa, né? Então eu corria, fazia minhas obrigações ali, lavava tudo a louça correndo. Aí corria para ajudar os cozinheiros. Mas nesse meio tempo eu ficava na pia escutando os cozinheiros pedir uma carne, um corte diferente, ou um peixe diferente, ou um legume diferente. Porque na lanchonete não tem muita opção, né? Eu ficava só de olho, eu não conhecia. E aí no que eles pediam, eu corria lá na câmara, na geladeira, eu pegava e levava para o cozinheiro. E aí os cozinheiros viam que eu tinha a vontade de aprender, e tinha interesse em querer aprender coisas novas. Aí eles começaram a me dar coisa para fazer. E nesse meio tempo eu fazia as coisas na pia, corria para ajudar os cozinheiros. Isso se passou 3 meses. Aí nos horários de intervalo a gente sempre se reunia no fundo da cozinha, assim, na área fora. E aí nesses 3 meses, aí estava o Alex e o Michel daquele no escritório, que era em cima da cozinha. E aí eles me chamaram pela janelinha. Aí eu subi meio triste, assim, falei, deve ser, vamos ser mandados embora, né? Aí eles me chamaram e falaram assim, a gente estamos vendo que você tem interesse, quer aprender as coisas, então a gente vai surgir uma vaga
e ajudante na churrasqueira, que era na grelha, né? Aí eu falei, tá bom, vocês me conhecem, sabem de onde eu vim, eu não tenho experiência, mas se vocês me ensinarem, eu vou e faço. Aí eles falaram, não se preocupa que a gente vai te ensinar. Aí, nesse meio tempo, o Michel me catou para a cozinha de produção em cima e falou, vou te ensinar a fazer os caldos, os molhos e tal. Aí passei um tempo com ele lá, aprendendo a fazer a base e tal. Aprendi um pouco das bases que ele me ensinou. Aí depois eu fui para ajudar o cozinheiro na grelha. Então, isso se passou um tempo e tal, aí veio o Dia dos Namorados. Esse Dia dos Namorados, para mim, é uma coisa muito importante na minha carreira, que foi a transformação de toda a minha carreira na gastronomia. Não que as outras datas não sejam importantes, mas na gastronomia isso foi a data mais importante para mim. Aí foi no dia 12 dos namorados, foi até um dia de sábado, um restaurante cheio, o cozinheiro resolveu faltar. E aí fiquei sozinho nessa grelha. Esse foi mais um desafio que eu enfrentei também. Aí o cozinheiro faltou, nesse dia, como deu aquele desnamorado, sempre enche em restaurante, né? Aí deu aquela pauleira e tal, fiz tudo, não tive nem reclamação nenhuma, deu tudo certo. Para mim tinha dado tudo certo, né? Aí fui para casa, domingo estava de folga, na segunda-feira de novo, o Alex e o Michel me chamam no escritório à tarde. Aí eu falei, pronto, fiz alguma coisa errada, dessa vez eu não vou escapar, vou ser demitido. Aí eles falaram para mim, não, foi tudo certo, no dia dos namorados e tal, você deu conta, eu vou dispensar o cozinheiro. Aí eu dei aquela respirada forte, falei, então já vai melhorar um pouco, porque eu já ia ser ajudante, já passei para cozinheiro, então já ia ter uma graninha a mais, já melhorar um pouquinho para mim, né? Então falei, então tá bom. Aí comecei, fiquei na grelha lá um tempo, ajudava os cozinheiros e tal. Nesse meio tempo, o Michel saiu, ficou o Alex sozinho lá no restaurante, passou mais um tempo, depois o Alex saiu, e aí montou o Na Mesa. O Na Mesa era um restaurante uma mesa comunitária que tinha tipo 18 pessoas, mais ou menos, né? 2 mesinhas na rua. E a cozinha a gente tinha um fogão com 2 bocas, uma chapa pequena de 50 centímetros e um forno. Aí era eu, Alex, mais um outro menino e um pia. Chegava final de semana, a gente fazia tipo 300 couvé. Era bem corrido. E aí a gente fazia, dava conta e tal. Então, fiquei um tempo Na Mesa, depois, um tempo surgiu um outro restaurante, que aí o Alex viu lá uma obra e tal, e falou assim, eu vou montar um outro restaurante. Aí eu falei, que bom, legal e tal. E aí, nesse outro restaurante já era o Dom. Aí pegou um dia, no final da tarde, assim, ele me levou lá no restaurante, a gente abriu a porta, eu estava aquele restaurante todo abandonado lá, cheio de coisa jogada lá, fazia um tempo que estava fechado, que era um restaurante japonês, né? Aí ficou o tempo fechado e aí ele falou, aqui que eu quero montar um outro restaurante. Eu falei, tá bom. Aí, nesse restaurante que virou o Dom. No vídeo. E aí também eu vou contar para você uma história também, o que a gente fazia todo final de noite no Dom, no sábado, a gente fazia um prato.
E o prato mais pedido que tinha era a galinhada. Que, na verdade, a galinhada começou com 3 galinhas e no final a gente fez tipo para 800 pessoas. E eu vou contar só um pouquinho da galinhada para a gente não ocupar muito tempo. Então, cozinha sempre tem bastante nordestino, né? Aí teve um dia, final de expediente, a gente conversando de comida nordestina e tal. E aí tinha um confeiteiro que morava em Barueri. E aí ele falou, a minha vizinha criou umas galinhas caipira. Eu falei, então vamos comprar umas galinhas lá para a gente comer aqui no final da noite. Aí a gente reuniu na cozinha, fez uma vaquinha e compramos 3 galinhas. Tipo, ele trouxe numa sexta, a gente temperou e tal, no sábado cozinhamos. Essa galinha ficou tipo a noite inteira quase cozinhando lá, e a gente tipo batendo já o final do jantar, e a gente faz, essa galinha não vai amolecer, essa galinha tá dura. E aí no final a galinha ficou boa e a gente tem uma mesa no fundo da cozinha, a gente colocamos lá, eu fazia a galinha, o pirão, arroz, quiabo, e colocava em cima da mesa, e os cozinheiros reuniam em volta e a gente, no final da noite, comia essa galinha. E aí, tipo, eu estou te falando da galinha porque no final eu vou contar um pouco da galinha, tá? Aí, tipo, na segunda vez, os cozinheiros comiam e comentavam, o pessoal da sala que queria provar também. Aí a gente reuniu o pessoal do salão e da cozinha e fizemos mais uma outra vaquinha e compramos 8 galinhas. Aí já fez para todo mundo. Deu final de semana de novo, sábado seguinte a gente fez já essa galinha, todo mundo comeu, gostou e todo mundo que comia gostava e queria mais. Vamos fazer mais. Eu falei, vamos fazer, daqui um mês a gente faz de novo. Aí, no segundo mês a gente fez mais uma galinha, aí já fizemos com 18 galinhas. Aí pegamos, já juntou todo mundo do Dalva, do Dom, reuniu, colocou lá no salão e já foi um pessoal 18. E depois, quando o Dom entrou na lista dos 50 melhores do mundo, aí o Alex falou, vamos fazer a galinhada para comemorar. Aí a gente fez uma galinhada maior e aí reuniu todo mundo do Dalva de novo, garçom, cozinheiro, veio um pessoal do Fazano que a gente conhecia também, convidou. E todo mundo comentava e queria que repetisse a galinha, só que aí depois o Alex achou que como estava grande, falou, vamos fazer no Dalvidito. Aí começamos a fazer, final de semana no Dalvidito. Fechava o Dalvidito, aí a madrugada inteira virou a galinhada. Isso tipo, ficou uns 6, 7 anos, eu acho, essa galinhada. Então, é um pouquinho da história de cada coisa. E agora vamos falar um pouco dos 25 anos do Dom. Então, quando a gente começamos a pensar no menu, a gente reunia, começava a conversar, e aí, por fim, o Alex falou, vamos fazer um menu diferente esse ano, porque, assim, o Dom sempre usou produto não é que o Dom é uma cozinha amazônica, a gente dá prioridade para bastante coisa da Amazônia, do Sul, usava do Brasil inteiro, Mata Atlântica. E esse ano a gente resolveu desafiar um pouco e usar uns produtos que às vezes são as regiões que não são muito valorizadas, na verdade, né? Pouca gente valoriza, que é a parte do sertão, do norte e nordeste. Então, não é que a gente está fazendo cozinha nordestina, a gente está usando ingrediente do Brasil, mas com uma prioridade para a parte de cima, que é norte, nordeste, da parte do sertão, que poucos restaurantes usam, que mais usam são aqueles restaurantes tradicional nordestino. Só que a gente não está fazendo comida nordestina, estamos usando ingrediente brasileiro com algumas coisas do norte e nordeste. Então vamos falar um pouco de sertão, um pouco de norte e nordeste. Estou esperando só as fotos aqui para falar para vocês um pouco do menu. Então, para a gente abrir o menu de comemoração de 25 anos, que a gente está fazendo essa homenagem
alguns pratos do norte, nordeste e do sertão. E tem alguns pratos que lembram muito a infância de cada um que está lá dentro, um pouquinho de cada. Minha mesmo tem bastante coisa que lembra bem a minha infância. Que nós fizemos esse menu, alguns pratos, a gente tem uma inspiração no livro da Ana Rita, da prima do Ariano Suassuna, que são as pessoas que representam bem o Nordeste. Então aqui nós temos vamos falar já de 2 estados do Nordeste, que é o caju. Nós temos a cajuína, que é bastante conhecida no Piauí. E aí nós temos o pé de cajueiro, que é o nosso maior pé de cajueiro que temos no Brasil, talvez seja do país, que está localizado no Rio Grande do Norte. E aí a cajuína, a gente está falando da parte do Piauí. Então aqui nós temos uma bala de cajuína, que na verdade é uma cajuína amiga, que é uma bala de cajuína com cachaça. Então nós temos o caju, que é a cajuína, que é o suco do caju clarificado. E aí embaixo dela nós temos uma castanha defumada no cedro rosa. Então o que acontece? A castanha não é... A castanha, na verdade, é a semente do caju. E aí, para os nossos snacks, que temos a inspiração no livro da Ana Rita, então aqui nós temos uma batata doce, com queijo coalho, mel de engenho e uma pimenta biquinho. Isso aqui é um prato também que lembra bem a minha infância. Eu, na minha época que eu morava lá na Bahia, a batata doce para a gente era o café da manhã. A gente tomava café da manhã, era a maioria dos dias, quando não é o cuscuz ou alguma coisa assim, a gente fazia batata doce cozida e comia com leite. Isso lembra bastante a minha infância também. Que esse livro da Ana Rita também tem muita coisa que lembra a minha infância. Então, essa aqui é uma inspiração. E aqui à frente aqui nós temos um crocante de fubá, uma emulsão de pimenta de cheiro, que tem bastante no norte, e no centro nós temos uma manjubinha marinada. E aqui nós temos mandioca, castanha defumada e carne de fumeiro. O que acontece, isso aí também lembra muito a minha infância. O que acontece? A minha mãe, ela pegava a carne, salgava, colocava em cima do fogão. Essa carne ela já ia curando e ao mesmo tempo defumando. Então depois ela pegava essa carne, fritava e fazia para a gente frita quando tinha carne, tá? Não é toda vez que tinha, quando tinha. E aí a gente fez esse snack. Temos a mandioca, a castanha defumada e essa carne de fumeiro com manteiga de garrafa. E esse prato aqui também é um prato que lembra muito, muito mesmo a minha infância, porque nós temos aqui uma galinha de comboeiro. E o que acontece? A galinha de comboeiro, como no Nordeste eles não tinham luz elétrica, eles cozinhavam a galinha, fritavam, colocavam dentro da farinha para viajar. Então era um meio de conservar o alimento. E aí, tipo assim, depois que passava do segundo ao terceiro dia, ela começava a ter aquele cheirinho e começava a fermentar, porque como não tinha refrigeração, né, então ela começava a fermentar. E aqui, para a gente chegar nessa nota aqui, a gente fez esse mesmo processo de cozinhar, fritar, para chegar nessa nota ácida e um pouquinho fermentada, a gente fez uma glace de tamarindo e colocamos em cima dela. Aí você vai ter esse sabor um pouquinho mais ácido, que é para lembrar essa galinha, depois do segundo dia ela começa a fermentar, né? Inclusive, quando eu vim para São Paulo, a minha mãe matou uma galinha, cozinhou, fritou e colocou na farinha. Isso foi o meu alimento para chegar até aqui. Os 2 dias de viagem que eu tive de São Paulo para cá de ônibus, a minha alimentação foi essa galinha dentro da farinha. Só que a minha, como 2 dias, não chegou a azedar, estava boa ainda quando chegou aqui, como foi só 48 horas a viagem. Então, isso me lembra muito a minha viagem para São Paulo, que foi a minha alimentação na estrada, foi isso aí. E aqui agora, nós temos
Vamos falar uma crepioca com Oral Pronobis, e ela está recheada de jabá com girimum. E a gente costuma falar o casamento que mais deu certo foi o jabá com girimum. Que acontece? Tem a carne que é mais salgada, que é o girimum que é mais doce, né? Girimum, para quem não é do Nordeste e às vezes não conhece, é abóbora. O pessoal do Nordeste chama abóbora de girimum. E aí do lado nós temos uma paçoca de carne seca com a semente da abóbora e farinha de mandioca. Só para você ter ideia o que acontece. Nós temos jabá, temos a carne seca e a carne de sol. A diferença do jabá, o que acontece? A gente tira 70% de umidade dela, ela fica só 30% seca, o jabá. A carne de sol, a gente tira 50% da umidade. Não, aquela carne de sereno que eles falam, ela fica com 70% de umidade. Então a gente tira 50% da carne de sol e 30% de umidade da carne de sereno que eles falam. Aqui agora, nós temos arroz com ovo. Quem aqui não comeu arroz com ovo? Quem gosta de comer arroz com ovo, né? Então nós temos um arroz vermelho. Esse arroz vermelho que é do Vale do Pinhacó, na Paraíba. E ao lado nós temos nata de queijo do sertão, tem uns cubinhos de queijo e manteiga. Na frente tem cebola frita, do lado a clara do ovo frita também. E no centro tem uma gema cozida em baixa temperatura. A gente faz essa gema por 22 minutos, a 70 graus no vapor. Portanto, essa gema está uma gema bem cremosa. Você corta ela, ela não escorre, ela está bem cremosa no centro. E aí eu vou falar um pouquinho do arroz. Esse arroz vermelho, antigamente, ninguém queria, porque era um arroz que todo mundo achava que estava estragado. Tipo, no século XVI, eles começaram a plantar esse arroz na Bahia, só que aí não teve uma boa produção. Aí eles começaram aí foram plantar na Paraíba, no Vale do Pinhacó. Hoje em dia é um dos maiores produtores de arroz vermelho, está localizado lá no Vale do Pinhacó, na Paraíba. E a outra coisa também do queijo do sertão, ele é o queijo mais velho, o queijo do sertão e o queijo de manteiga é o queijo mais velho do Brasil. Antigamente os fazendeiros, eles produziam os queijos e eles marcavam o queijo com o próprio ferro que ele marcava o gado. Então, o queijo de manteiga é a mesma coisa, eles marcavam com o mesmo ferro que marcava o gado. Então, você chegava numa feira, aí você via lá as barraquinhas com os queijos, tudo com a marca de cada fazendeiro. Então, quando você ia comprar, você já sabia que era do fazendeiro tal, porque tinha mesmo um ferro que era marcado no gado. Eles marcavam o queijo. Agora, isso aqui é difícil, tá? Eu vou até tomar água, porque é bem difícil de explicar esse prato aqui. Nós temos aqui feijão andu com mocotó. E do lado temos beiju de mandioca e rapadura. Então, esse é um prato que a gente fez em homenagem àquelas pessoas mais pobres do Nordeste. Então, às vezes eles não tinham muita opção, ele tinha o mocotó, o pé de porco, o feijão. Aí eles cozinhavam. Esperar um pouco aqui, porque... Pegava as crianças, ele cozinhava o feijão e o mocotó, e aí juntava farinha. Juntava farinha e fazia uns bolinhos que chama capitão. Que juntava, aí pegava as crianças, colocava no chão, e fazia esses bolinhos e dava para as crianças. Eu falo isso porque lembra muito a minha infância isso aqui. E as crianças sentavam no chão, então era um jeito mais fácil, mais rápido de poder conter a fome.
Isso eu lembro, porque a minha mãe fazia a esteira e colocava numa bacia e dava para a gente isso aqui. Então, no período de seca, a gente não plantava o milho, o feijão, e guardava o feijão numa lata. Aí, quando às vezes você ia abrir, você tinha surpresa, o feijão estava tudo estragado. Aí você olhava para os 4 cantos, não tinha muita opção. Escolhia mais ou menos e cozinhava, e aí daí a gente comia isso. Isso no período de seca. Então, é um prato que é difícil de apresentar. Toda hora que eu vou apresentar esse prato, dá aquela engasgada. E aí a gente pegou, em vez de colocar farinha, a gente fez um beiju de mandioca e você molha o beiju no feijão e come. Então, por isso que eu falei que era difícil de apresentar, porque lembra muito a minha infância, quando tinha essa... E aqui agora nós temos um prato com a técnica indígena, que chama perarubu ou beirarubu. Então aqui nós temos uma pescada amarela. E então o que acontece? Os índios, ele pega caça ou vegetais, o que for, o peixe, e eles envolvem numa folha de bananeira ou uma outra folha. Coloca farinha e água embaixo, coloca o peixe, envolve na folha e leva para a fogueira para assar. Aí aquele gostinho tostado que pega da folha, mais o líquido do peixe que desce. E umedece a farinha, vira tipo um pirão. Então aí é uma técnica indígena que chama da tribo Caiapó. E aí a gente serve ela com um azeite de ervas fresca, um mix de folhas brasileiras com a manteiga de cumaru. Então esse é o prato de peixe. E aqui tem mais um outro prato também que lembra muito a minha infância, que é uma codorna de arribação, ou a gente chama de alvoante. E esse prato, aí temos codorna com pirão de flocão, em cima tem um oropronobe salteado com leite de coco e dendê. E aí tem o peito e a coxa da codorna. O peito está grelhado, a coxa está confitada no azeite. E aí esse molho em volta é um molho feito da própria codorna, só que para simular um molho pardo, nós colocamos suco de beterraba e vinagre, porque é proibido usar sangue, né? Então a gente fez essa simulação. E é um prato que lembra muito a minha infância também, porque assim, às vezes a gente não tinha carne, tipo, às vezes tinha carne, mas chegava um determinado dia e acabava. E aí, para poder conseguir ter uma proteína, a gente saía para caçar. E aí saía com estilingue, ou então armava uma arapuca, alguma coisa para poder pegar, para a gente ter um dia de ter uma carne diferente. Hoje em dia a gente não pode fazer mais isso, mas antigamente, quando podia, na necessidade, a gente acabava fazendo. E aí, tipo, chegava final de semana, sábado, domingo, às vezes a carne estava acabando, a gente saía para caçar e pegava as aves de arribação, né? Matava ela e depois fazia todo o processo, tratava e deixava em cima do fogão também, para ela ir secando, para depois a gente pegar e fritar. Então a gente fazia tipo a gente fala muquear, mais ou menos, chama perto da chapa ali, do fogão a lenha, né? Ela já ia pegando o sabor e ia secando. Depois a gente fritava e comia. Então é um prato também que lembra bastante a minha infância. E tipo assim, às vezes em casa o arroz e o macarrão era mais só no final de semana. A gente não tinha como comprar, a gente guardava para o final de semana para fazer o domingo, fazia o macarrão ou o arroz. Geralmente no dia a dia era só farinha, feijão e a mistura que tinha. Um ovo, alguma coisa. Então por isso lembra bastante também a minha infância. E aqui agora nós temos um couve e tocinho. E aí em volta dá para vocês verem que tem um molhinho com as ervas. Esse molho com as ervas é um molho de cabrito. A gente pegou,
o tipo pescoço do cabrito, fez um caldo e aí a gente fez uma transformação do prato. Em vez de ser o protagonista do prato ser a carne, o protagonista desse prato é a couve. Porque a couve hoje, geralmente você se vê a couve, ela é cortadinha ali, salteada com alho ou com bacon. Então a gente fez esse prato valorizando mais o vegetal, que é a couve. E aqui agora nós vamos relembrar o Velho Chico, que é um rio que nunca seca. Então nós temos, embaixo tem um doce de feijão de corda, um sorbet de melão, e em cima tem um picles de maxixe. Então a gente fez em homenagem ao Velho Chico, porque a imagem do rio se produz bastante coisa hoje, né? Que é um rio que nunca seca, então a gente fez em homenagem a esse prato ao Velho Chico, que é a nossa transição, que é um prato de transição antes de para limpar o paladar para a sobremesa. E aqui nós temos um prato que representa a caatinga. A caatinga em Tupi-Guarani chama mata branca. Então nós temos um prato todo branco aqui. Então nós temos um doce de coco, um bacuri. O bacuri, para quem não conhece, é uma fruta do norte. Porém, ela é um pouco ácida, mas bastante floral. E aí do lado a gente fez uma nuvem de bacuri, que é um branquinho que está do lado, porque no sertão não tem neve, né? Então a gente fez uma nuvem. No sertão tem nuvem, tem poeira, mas não tem neve. Então a gente fez uma nuvem de bacuri. E agora, quem é que, depois de um longo dia de trabalho, ou um longo dia de corrida, alguma coisa assim, onde você quer descansar? Na casa da avó. Então nós temos aqui um pudim de vó, que é para finalizar a sobremesa. Nós temos um pudim de tapioca com cajá. E o pratinho da vovó aí, todo coloridinho. Porque a casa que a gente mais gosta de ficar descansando é a casa da avó. E aqui nós temos os bolos tradicional do Nordeste. Então nós temos aqui um bolo de macaxeira, ou Souza Leão, né, como é conhecido. E aí mais à frente a gente temos um bolo de rolo com queijo cabra. E mais embaixo temos um bolo de noiva com um cremezinho de umbu. Umbu é uma fruta que tem bastante no sertão. E aqui, por último, nós temos a nossa formiga vestida de prata, de boda de prata, porque são 25 anos de Dom. Então a gente resolveu homenagear ela vestida de prata. Então é a nossa boda de prata com 25 anos do Dom. Esse é o nosso menu. E esse é o nosso propósito que estamos servindo para o mundo. Esse é o nosso menu de degustação, que a gente tem homenageado a parte de Norte e Nordeste e o nosso sertão brasileiro. E então, como a gente falamos de que estamos servindo para o mundo, agora eu vou falar para vocês o que eu fui inspiração para algumas pessoas. Então tem algumas pessoas aqui que eu vou falar que foram como eu fui a primeira pessoa da família a entrar na cozinha. Então nós temos uma família de irmãos e primos de 15 cozinheiros. Tudo foi uma coisa, uma inspiração que eu causei para eles, né? Então esse da esquerda de branco é o meu irmão, um dos irmãos mais novos, chama Rui Carneiro. Ele passou 4 anos no Dom e ele começou lavando louça. Então, falar para vocês que estão começando agora na cozinha, então, cara, a melhor parte que tem para você começar na cozinha é lavando louça. Porque dali você começa a saber o que você tem que cobrar até você chegar em cima.
Você vai passando por etapas, então você vai poder cobrar cada pessoa que está com você, porque você passou por ali, então você sabe como cobrar e saber tirar o melhor de cada pessoa. Então, aí do lado esquerdo é o meu irmão, eu tenho um outro irmão também que passou pelo dom, que ficou uns 5 anos também, e começou também lavando louça, que eu coloquei lá, começou lavando louça. Então, o da esquerda, ele passou no dom, depois foi para Londres, passou 2 anos em Londres, voltou para a Bahia, lá apaixonou, casou e montou um restaurantezinho lá na minha cidade. Então, ele, na própria casa que ele mora, ele montou uma cozinha e fez um restaurante que trabalha de sexta a domingo. Então, final de semana, ele trabalha na própria casa e montou a cozinha dele lá. A gente atende 40 pessoas. O outro também passou pelo dom, acho que passou uns 4, 5 anos também. E agora ele trabalha numa pizzaria, chefe numa pizzaria. Então, são pessoas que foram inspiradas por mim, né? Então, que na verdade eu coloquei eles dentro da cozinha. Ao lado esquerdo tem a minha irmã, que era babá aqui. Passou acho que 10 anos aqui em São Paulo. Voltou para a Bahia, lá na minha cidade também, montou um restaurantezinho caseiro e hoje ela serve comidinha caseira lá, de segunda a sábado, no almoço. E esse outro do outro lado, você lembra que eu falei dos primos que foi para a Bahia, que me convidou para vir para cá? Esse foi o responsável de eu estar aqui hoje. Então, foi o cara que me trouxe, também agradeço eles por ter isso, podendo estar aqui contando a minha história para vocês. E aí, esses 2 de cá, são todos irmãos, tá? Esse primeiro de cá, eu indiquei ele para o Beni Novak, no ICI, começou lavando louça também lá, e hoje é subchefe do Beni. Esse outro trabalha com ele lá também no ICI. E os outros, tem um também que passou pelo dom, também começou lavando louça, um da esquerda aqui, que está sentado. E aí eles foram para Salvador, e aí são todos irmãos aí, tá? Aí eles foram para Salvador, ficou um tempo em Salvador, depois foram para a minha cidade também, lá em Coité. E aí resolveram juntar os 6 e montar um restaurantezinho também para eles. Aí trabalham os 6 irmãos no mesmo restaurante. Então eles são tudo da mesma família, tudo primo carnal mesmo, irmão da minha mãe. E aí agora nós temos as pessoas responsáveis por eu estar aqui, que é a minha mãe, ela está fritando aí, inclusive ela está fritando uma carnezinha no fogão a lenha aí. Aí o meu pai do lado aí. Então até hoje eles continuam fazendo. Meu pai cuida da casa e ele cuida da roça, das coisas, dos afazeres da roça, que planta, que cuida do sítio. Então hoje são responsáveis por eu estar aqui hoje. Obrigado. E o outro responsável por estar aqui hoje é esse cara aqui, ó, pode vir aqui, ó, que foi que ainda é o meu professor e que me colocou onde que eu estou aqui hoje, foi esse cara aqui, ó, que é o responsável de tudo que eu sei hoje, foi eu aprendi tudo com ele. Ainda continuo aprendendo, não é que eu parei não, tá? Pode. Quer falar alguma coisa? E aí tá. Vai falar. E eu queria também convidar o pessoal do Dom que estiver por aqui também para vir aqui para a gente fazer uma foto aqui. Quem tiver do Dom, quem está do Dom, todo mundo pro palco. Essa foto tem que sair na revista. Vem cá. Aqui a minha esposa também vai convidar ela para vir. Vem. Que é a responsável de me aguentar todos esses 27 anos junto aqui. Aguenta ele, vem. Se aguenta ele, vem. Tem que vir. E parece que a gente vai ter um sorteio, né? Isso, a gente vai ter agora também a gente vai ter um sorteio, vamos sortear um almoço no Dom. Para um casal, né? Um casal. Um casal. Uma pessoa mais um convidado.
Não podíamos deixar de Nem comemorar todo mundo. os 25 anos Vem do pra cá, Dom, né? Vai, aqui. É, Aqui, eu fico aqui. Pronto. Vou. Aqui. Eu fico aqui pertinho. É, mais calor humano, mais juntinho. Valeu? Valeu? Valeu. Alex, com essa turma toda aqui. Não consigo falar. Obrigado, 25 anos. Obrigado, cara. Eu que agradeço, porque Eu não fiz nada. Quem fez foi eles. Quem faz é eles. Acho que eu sou só marketing mesmo. Obrigado.